Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele momento que você me ouve falando de apenas um assunto, na verdade, sempre com um assunto que acaba derivando para outras questões, mas a inspiração do tema de hoje é a pesquisa Poder 300, Poder Data, né, do Poder 360, que foi publicada ontem e que aponta o Lula, né, saindo de 40% para 42% da última pesquisa que foi realizada em dezembro para essa, o Bolsonaro caindo de 30% para 28%, o Moro indo de 7% para 8% na margem de erro, o Ciro, pasmem, indo de 4% para 3%, o Ciro está marinando, assim, muito antes do esperado, é uma triste trajetória, inclusive. A gente espera que o PDT e o Ciro percebam que não é para essa eleição essa candidatura, né? O Lula tem que capitanear, de alguma maneira, esse campo progressista por inteiro. Era muito importante que candidaturas como a do Rodrigo, do Rio de Janeiro, pudessem crescer, pudessem estar junto com o Lula, do Everton, enfim, seja de pessoas que são do PDT e que vão estar disputando eleições em 2022. Dória 2, Janones 2, o Dória está empatado com o deputado Janones do Avante. É impressionante. O Dória, que é governador, talvez muitas das pessoas que estejam aqui assistindo esse Fala Rovai sequer saibam quem é o Janones, que é um deputado que já esteve no PT, inclusive. É de Minas Gerais, está no Avante agora, e é um influencer de rede. Enfim, aí o Alessandro Vieira do Cidadania 1, Tebet 1, Dávila 0, Pacheco 0. O Pacheco do PSD, que eu acho que já é uma candidatura natimorta. A tendência é o Kassab já fazer um movimento, acho que ele percebeu que errou a mão, e o Kassab é capaz de fazer um movimento de entrada na candidatura Lula ainda no primeiro turno. Eu acho que esses resultados do Pacheco vão levar a isso. Esses são os dados gerais, mas a estratificação é o que mais importa, é disso que eu vou falar. Entre os homens, o Lula, na pesquisa do Data Poder, perde de 41 a 35 para o Bolsonaro. Se a eleição fosse entre homens no Brasil, o Bolsonaro teria mais votos no primeiro turno do que o Lula. É isso que diz a pesquisa do Data Poder. Eu acho que pode ter um erro aí na margem de erro, alguma coisa. Eu, sinceramente, fico abismado com isso, e outras pesquisas não dizem. Mas, em geral, é ali, pau a pau. Que seja na margem de erros 3 para cima, 3 para baixo, empate, mas entre homens, Bolsonaro teria mais votos que Lula. Aí entram as mulheres. Entre as mulheres, o Lula tem 48% e o Bolsonaro 17%. Ou seja, agora é que são elas. Se o ele não, em 2018, não foi capaz de mobilizar a população como um todo para o risco do que era o bolsonarismo, e foi muito bem utilizado por Bolsonaro e seus capangas na rede, e sua rede de desinformação foi capaz de ser, eles foram capazes de fazer uma reviravolta na narrativa e convencer as pessoas de que aquelas mulheres eram abortistas, eram radicais, que faziam cocô na rua, que etc. Se eles foram capazes disso em 2018, e aí derrubar a narrativa das mulheres que foram às ruas, naquele contexto, os números dão outra impressão hoje, de que não vai ter papo furado dessa vez. As mulheres vão derrotar Bolsonaro. Eu acho que esse é um dado extremamente significativo para pensar, inclusive, o Brasil. Né? O Brasil, e para que o campo progressista pense
as suas formas de representação. Se as mulheres têm hoje, segundo a pesquisa de Poder, preferência por Lula de 48%, contra 17% de Bolsonaro, 10% de Moro, 2% de Ciro, 3% de Dória, se é essa a diferença, se Lula ganharia no primeiro turno com relativa folga, se a eleição fosse só entre as mulheres, eu acho que está aí algo que a coordenação política da campanha do Lula e o próprio Lula deveriam refletir um pouco melhor. Será que não é o caso de lançar mais mulheres para candidaturas ao Senado e candidaturas a governo de Estado? Será que não é o caso de privilegiar ainda mais as mulheres para que elas consigam, dentro do PT e dos partidos de centro-esquerda que estarão com Lula, como o próprio PSB, que já se definiu, o PSOL, o PCdoB, enfim, o PV, aqueles que vierem, Solidariedade, etc. e tal, poderem oferecerem mais representantes na Câmara Federal do que em outras eleições? O Boric acaba de dar uma lição, ele falava em paridade no ministério. O Ministério do Chile tem 24 representantes. 24, o ministério são de 24 pessoas. Boric acaba de escolher 14 mulheres e 10 homens. Isso é um recado maiúsculo para a sociedade chilena, que é tão machista ou mais machista que a brasileira. O Luiz Marinho, outro dia, estava aqui e falou, olha, se a gente não fizer uma composição para a candidatura do Haddad, eu defendo que a candidata ao Senado da chapa do Haddad seja uma mulher negra. Ah, esse identitarismo, isso não sei o quê. Não! Vejam os números. O Lula hoje ganharia disparado no primeiro turno se a população brasileira fosse só de mulheres. Ou seja, quem manda, quem paga a conta ou não, quem está pagando a conta dessa eleição preferencialmente são as mulheres. Então é hora de os setores políticos que estão na candidatura Lula, os partidos, pensarem seriamente em como vão entregar para essas mesmas mulheres alguma coisa diferente, inclusive na hora de pensar o programa de governo. O programa de governo do presidente Lula terá que ser um programa de governo pensado a partir dessa referência política estabelecida pelas pesquisas. O voto feminino amplamente com Lula. Essa parece ser uma subquestão, mas se Lula perder a mão na hora de pensar o seu programa, sua chapa e tudo que diz respeito às articulações de estados, olhando para esses dados, pode perder votos que seriam fundamentais para a sua vitória. Por quê? Porque o fato concreto é que as pesquisas apontam que se a eleição fosse hoje só entre homens, o Bolsonaro poderia ganhá-la. No primeiro turno, ele aparece na frente no Datapoder. E provavelmente, num segundo turno, empataria ou teria uma eleição muito, muito mais difícil. Enfim, eu acho que o recado está dado. As pesquisas estão mostrando claramente isso. E não é uma questão de cotas, é uma questão de direitos. Não é uma questão de representação, é uma questão de conquista realizada na luta. As mulheres estão conseguindo convencer as suas, muito mais do que os homens. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos a todas, todos e todes.